história para você. Imagina um homem que começa a fazer vários negócios em vários lugares, ele vai crescendo financeiramente, ele acaba ficando conhecido e de repente ele toma uma decisão muito grande em relação à sua empresa, mas para isso ele não tinha todo o dinheiro. Ele então consegue um empréstimo de milhões de reais para que ele dê uma alavancada nessa empresa e para que ela se torne bastante conhecida. Mas acontecem alguns problemas na empresa e por isso ela quebra e ele fica endividado em milhões de reais. E toda essa dívida era com uma pessoa só. Essa pessoa o chama para conversar, ele não sabia o que fazer porque ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar a dívida, até que na conversa o milionário vira para ele e fala: olha, dessa vez eu vou te perdoar toda essa dívida, mas que você recomece e faça tudo direitinho daí para frente. Ele agradece a oportunidade, sai todo feliz porque ele poderia sair de lá preso, né? E então, pouco tempo depois, ele encontra um amigo que, por alguns motivos, há um tempo atrás, havia emprestado dele alguns poucos reais. E quando ele encontra esse amigo, ele vai nervoso, ele vai bravo para cima desse amigo, cobrando o dinheiro, e o amigo: eu não tenho como te pagar agora, mas me dá um tempo que logo eu consigo o dinheiro para te pagar. E ele falou: não, você está com uma dívida comigo, você vai ter que pagar por isso, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou chamar a polícia, ou eu vou te punir, ou eu vou bater em você. E quando algumas pessoas enxergam essa cena, levam essa informação para o milionário que havia perdoado ele daquela dívida enorme. Então ele é levado novamente para conversar com a pessoa, com o milionário. E aí ele é confrontado pela sua incoerência. Como que ele foi perdoado de uma dívida enorme, tem a coragem de cobrar alguns poucos reais de uma outra pessoa? Bem, essa história ela foi mais ou menos dessa maneira contada por Jesus, ela está registrada em Mateus capítulo 18. E nós precisamos falar sobre perdão. Quando a gente decide perdoar, a gente percebe que a gente muitas vezes não dá conta. Conheço gente que diz: eu não posso, não consigo perdoar. Dói muito, a pessoa pisou muito na bola comigo. Então, algumas informações para você sobre o perdão. Primeiro, perdoar de verdade é divino. A gente não dá conta de fazer isso sozinho. Por isso que a gente precisa de um relacionamento com Deus para conseguir perdoar verdadeiramente as pessoas que pisam na bola com a gente. Segunda coisa, quando nós perdoamos, isso não significa que naquele momento a gente volta a confiar totalmente na pessoa. A confiança ela precisa ser reconquistada. Mas o perdão significa que eu abro mão daquela dor, daquela raiva, daquele rancor. E aí vem o terceiro ponto. Geralmente a gente quer que a pessoa que nos faz mal, que ela sinta isso. E por isso que a gente decide não perdoar. Mas quando nós ficamos presos à ferida, nós somos as pessoas mais prejudicadas. Indo novamente para a história que Jesus contou. Como nós, que conhecemos os nossos erros, os nossos pecados, que são enormes, temos a coragem de não perdoar alguém? Se Deus, na sua infinita bondade, nos perdoa das coisas mais terríveis que nós fazemos e nos oferece a salvação de verdade. Eu sei que esse é um assunto delicado. Eu espero voltar a falar com eles esse assunto outras vezes com você. Mas hoje eu quero deixar com você um recadinho sobre o perdão, que está em 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Viva a vida perdoado e decida ter uma atitude de perdão.